Bom, hoje a gente vai falar sobre usinagem. Eu sou o Eduardo, aqui eu estou desde o time desde 2020 e eu opero principalmente na área de usinagem, ali, o CNC do nosso time. Eu sou o Arthur, eu tô na equipe, eu sou mentor agora, desde 22, 21, no meio da pandemia, não sei dizer exatamente quando eu entrei. Faço parte, principalmente a parte do design. Bom, a gente vai começar dizendo aqui, explicando o que é a usinagem em si, né? A usinagem, ela é o conceito de manufatura em que tu vai retirar o material de um bloco, assim, da matéria-prima, matéria bruta, para tu chegar no modelo que tu deseja chegar, né? A peça, enfim, que tu quer chegar. Existem vários métodos para tu chegar a esse modelo, como a usinagem de fresamento, de furação, torneamento, dobra de chapas também, entre outros. A seguir, a gente vai mostrar os diversos tipos e explicar cada um deles, suas vantagens e desvantagens. E para começar com o corte a laser, ele é um método que usa o laser, né, para fazer o corte de chapas, principalmente. A vantagem dele é que ele é muito mais rápido de fazer cortes, né, principalmente cortes, ele faz cortes simples, né. Isso é uma questão que fala ali, só consegue fazer modelos 2D nele por causa do laser. Não consegue, por exemplo, numa fresadora, fazer peças 3D com rebaixos, com diversos tipos de detalhes diferentes que não consegue fazer no corte a laser, porque ele só faz 2D, né? E daí a vantagem disso é que ele é muito fácil de operar, tu pega ali um sketch, pega um EWG do CAD, tu consegue só jogar ali no software de corte a laser e tu consegue só ajustar ali para cada material e tu vê as tolerâncias e tudo mais, mas ele é muito mais simples de ser operado que um torno ou uma fresadora CNC. Outra coisa que ele é muito limitado, que é uma desvantagem dele, é que ele é muito comumente limitado a chapas. Né? Tu não consegue fazer um bloco nele que nem uma fresadora. Tu consegue, por causa do laser, tu consegue só fazer peças mais finas e chapas mais finas. E principalmente os mais baratos, tu não vai conseguir fazer corte de metal, vai conseguir principalmente fazer plásticos e madeiras finas. Aqui a seguir eu botei um videozinho rápido aqui, demonstrativo. Isso aí, no caso, é uma de corte a laser de metal aí que eu botei. Queria mutar o... Aí o exemplo aí que eu botei de corte a laser. Aí, no caso, mostrando como eu falei, ele faz apenas chapas finas. Essa aí é uma bem grande, no caso. E ela tá fazendo apenas uma chapa fina de alumínio e ela só vai tirando, né? Ela não faz aquilo que eu falei de fazer rebaixo. Então, vou passar. Tira o mouse de cima que ele vai sair. Aí. A seguir eu falo sobre o torneamento, né? O processo do torno, diferente com uma fresadora, tu coloca a peça, o modelo que tu quer, tu prende nele e ele que gira. E diferente da fresadora, em que é a fresa que gira e tu vai modelando. Por conta disso, tu consegue fazer mais facilmente, faz na verdade, principalmente peças cilíndricas ou cônicas. A principal vantagem dele é que ele tem uma alta precisão dimensional, diferente de um corte a laser, que ele não fica tão preciso, apesar que às vezes o acabamento dele fica melhor, né? A simplicidade do processo, apesar de ser difícil meio contraditório, né? É difícil tu fazer ele certinho, ele é simples, mas ele é muito demorado, ele comenta. Demorado de tu pegar a peça, setar, tem que pegar vários relógios comparadores e ir mexendo ali, meu ângulo e tudo mais, ele é muito demorado de fazer, apesar da sua simplicidade de operação. Ali outra limitação tem limitação de geometria, né? Como comentei, ele só faz principalmente peças cilíndricas ou cônicas, então como vai conseguir fazer um bloco quadrado, algo do tipo, não vai conseguir fazer nele, porque ele gira, né? E também depende muito da habilidade do operador, né? Não é qualquer um que vai chegar ali e vai, não sei saber nada, vai chegar e fazer a peça, né? Principalmente questão de segurança, que ele é um torno, ele é perigoso de se mexer se não sabe mexer nele direito, e a complexidade dele. Mas agora, com o advento dos tornos CNC, isso acaba ajudando na questão de segurança e de ajudar na calibração, né? Que não ficar na parte manual tem mais chance de dar errado as coisas. Seguir mais um videozinho rapidinho aí. Demonstrar aí que eu botei.
lado. Olha, ele faz essa geometria que ele fez uma rosca ali. Agora o próximo aí é o do fresamento. Também conhecido como fresagem, ele é um método que ele utiliza da fresa, né, como já diz o nome, que ele diferente de uma furadeira, ele utiliza brocas para fazer o furo. A fresa, ela não tem a ponta embaixo, né? Ela é reta embaixo. Tem vários tipos, né? Mas o principal é que ela é reta embaixo e ela tem a lâmina, podendo variar. Pode ter uma lâmina, duas, podendo várias lâminas, e ela vai cortando lateralmente o material e vai retirando ele. Ele é muito mais versátil do que um torno, que um corte a laser, tu consegue fazer muito mais opção de materiais, robustez, tem muito mais versatilidade, alta precisão dele também tem para materiais, consegue ter uma tolerância muito maior do que fazer um corte a laser, do que tu vai fazer na mão, principalmente, né? E ele também tem capacidade de fazer, como eu falei, formas complexas. Quando eu falei corte a laser, só consegue fazer geometrias 2D. Já no fresamento, tu consegue fazer rebaixos, consegue fazer diversas geometrias, fazer furo. Em outras questões também tem a gente tem aqui uma de 3 eixos, mas mais avançadas tem de 4, 5 eixos, em que a fresa, a parte onde ela fica fixa, ela gira e a peça gira junto, conseguindo fazer geometrias mais complexas do que tu for fazendo nas outras, e muito mais robustez, mais como eu já comentei. Mas ele tem umas certas vantagens. Como eu comentei, ele faz esse tanto de complexidade de fazer peças, ele vem com problema, né? Que é a complexidade da operação. Ele não é tão simples que nem um corte a laser, tu pega ali o sketch, tu joga e tá pronto. Já no fresamento, tu tem que fazer muita tolerância, tu fazer teste de tolerância, porque senão, ele estava discutindo na outra palestra, tem que fazer tudo, ver muitas tabelas, calcular muita coisa para tu conseguir fazer o encaixe adequado da peça. Ainda mais vendo materiais diferentes, texturas diferentes, tudo mais tem que ter muita mais complexidade. Além de ter diversas operações que dentro do software tu consegue mexer e variar para tu chegar onde tu quer chegar. Outra coisa é o custo, né? Ele acaba sendo um custo mais elevado do que uma máquina de corte a laser simples, como a gente tem, uma furadeira de bancada. Enfim, ele acaba sendo mais caro por causa dessa complexidade dele, mas ele vem com essas outras vantagens que eu comentei. Aí um videozinho rápido aí mostrando. Só o único problema é que a gente não vê ele botando... Ele não bota fluido de corte, mas uma coisa que ele faz ali, ele está utilizando pelo que parece, jogando o ar ali. Cada material depende. Por exemplo, um metal, tu tem que utilizar o fluido de corte ou outra maneira de resfriar. Já madeira, plásticos, não precisa tanto disso por conta do material, da característica de materiais em si. Aqui o outro, que é a furação, né? A furação mais comum, que a maioria das pessoas tem acesso, principalmente furadeiras de bancada, ele basicamente, né, como eu falei da fresa, ele tem a broca, né? A broca tu chega ali, ela gira, né, na furadeira e vai fazer o furo. Bem simples. Justamente como eu comentei, ele é simples, a simplicidade dele é uma das vantagens, e o custo-benefício, ele acaba sendo mais barato do que tu vai pegar uma fresadora, mas com isso ele tem várias limitações de forma, né? Como ele só faz o furo, não tem certas limitações, então quando ele vai fazer um rebaixo, assim, acaba sendo mais difícil, ainda mais sendo manual, não vai conseguir fazer um corte, né, porque ele só faz furo. Tem outra questão, que o acabamento dele não fica tão bom, muitas vezes fala da questão do cavaco, ali não fica tão bom, tem que, depois da usinagem, tem que fazer um acabamento depois nele, ele não fica tão bom, mas ele tem toda essa questão do custo-benefício, não tem uma, ele acaba sendo muito, não tem que ficar fazendo furo na mão, com a parafusadeira, ele acaba ficando não muito bom, e a desvantagem, né? É um furinho, um videozinho rapidinho, só mostrando assim, ele fazendo na madeira, né? Além também que ele acaba sendo mais rápido, né? Tu vai chegar ali, não precisa perder tempo, só fazer uma coisa simples, não precisa perder tempo ali programando, não sei o que, pode só chegar ali, marcar o furo, se for pouca coisa, e realizar ele. Agora o próximo aí, que é o da serra, né? Como já diz a serra, ele tem diversos tipos, né? Tem com serra fita, tem com serra circular, entre outros, né? Em que ele gira a serra com os dentes e tudo mais, e ele vai retirando o material. Assim, ele tem as vantagens de ser a simplicidade, a versatilidade, a gente consegue usinar blocos grossos de madeira, consegue fazer uma versatilidade de sarrafos, consegue. Ele é muito mais simples de operar, tu vai chegar ali, não vai ser que nem o torno, né? O cara tem que fazer um curso, uma coisa ali para aprender. Chega ali, tu marca ali, tu chega e corta. É muito mais fácil, né? E muito mais acessível o custo dela nas mais básicas, né? Claro que tem
serras muito mais caras, tudo mais, para chegar no nível mais alto. Mas tu já tem uma mais básica, assim, já é um quebra-galho. Só que ele tem desvantagem de limitação de formatos. Por exemplo, tu vai conseguir fazer linhas, assim, um leve ângulo, tu consegue. Vai fazer uma coisa redonda, já não vai ficar bom. Além que o acabamento fica muito pior, né? Quando tu vai fazer na serra, na mão, acaba deixando muito cavaco, e depois tu tem que fazer sempre, depois gastar um tempo para tu fazer o acabamento depois. Aí mostra essa serra, no caso aí, ele acaba sendo um CNC, né? Tu não vai ter toda essa questão de simplicidade, né? Tu vai ter a simplicidade, só que ele é um CNC, tem que programar. Outra questão que eu não comentei antes ela tem toda essa simplicidade, mas justamente por ser uma serra, aí não tem tanto, mas para fazer uma serra na mão é muito importante tomar cuidado, usar luva, equipamento de proteção, porque qualquer coisa já pode acabar ali, como já tá perto da serra, tu pode acabar dando um acidente e acabar dando problemas graves. Agora passando aí pro último aí que a gente comentava, é a questão de dobra de chapas. A dobra de chapas, ela, como já diz o nome, tu dobra a chapa, né? Tu vai pegar a chapa e tu vai dobrar na máquina e vai chegar na geometria que tu quer. Vai variar de L's, U's e V's e tu vai ajustar para o ângulo que tu deseja. A principal vantagem dela é que tu não vai gastar material, né? Por exemplo, tu vai na serra, tu vai na furadeira, tu não vai chegar ali, tu vai acabar perdendo, de certa forma, material, né? A vantagem dela, pronto, aí, eu quero chamar de geometria, daí tu vai fazer na fresadora, não tem uma dobra, tu vai ter que pegar, fazer um rebaixo tudo, assim, fazer um L, assim, tu vai ter que pegar, tirar todo o material e deixar um cantinho aqui e um cantinho aqui, tu vai perder muita coisa. Mas se tu tem uma dobradora, tu pode só pegar e dobrar, né? Então tu não vai perder material com ela, né? Porque tu só vai dobrar, não vai ter cavaco, né? Tudo mais. E ela tem uma certa repetibilidade e precisão. Só que ela vem com desvantagem. Tu não vai conseguir chegar ali e dobrar um chapão de aço no braço, né? Tu não vai conseguir. Tem essa certa limitação. Para conseguir apenas dobrar, principalmente metais. Plásticos já tem outro problema. No plástico, se tu, dependendo dele, se tu tentar dobrar, ele vai quebrar. Mas daí tu pode tentar utilizar, principalmente, a gente aqui tem na rampa, nosso robô, a gente usa policarbonato. A gente utiliza do soprador térmico para esquentar ele, e daí a gente chega e dobra onde a gente quer. A gente deixa marcado, a gente esquenta e dobra, para a gente conseguir chegar na geometria que a gente quer. Além de também, outra desvantagem é que às vezes tu vai, na hora da operação, essa questão de esquentar, e não, ele deixa umas falhas, né? Pode ficar rugoso com certas deformações. O videozinho dele dobrando a chapa. Aí. Agora aqui a gente vai comentar um pouco mais sobre como a gente aplica esses tipos de usinagem no nosso time e mostrar exemplos. Aqui. A gente vai mostrar exemplo de corte laser de chapas, né? Como eu comentei, a gente mostra aqui que a gente só consegue fazer geometrias 2D. Aqui a gente tem o pivô do braço da Viper. Aqui mostra aí, ele foi feito na Cofrox, nosso patrocinador, que tem corte a laser de metais, coisa que a gente não tem aqui. Ele tem uma altíssima precisão e acabou sendo muito mais rápido de fazer do que se a gente fosse fazer na fresadora aqui. Outra coisa que a gente realizou ali foi uma belly pan do nosso robô, que mostra que tem toda essa questão de furação e tem essa parte aqui, porque a gente conseguia regular o tamanho da belly pan como a gente quisesse, dependendo se mudasse o tamanho do robô, que a gente não tinha ainda definido, a gente já fez muito rápido ela. E tem toda essa questão, a belly pan era fina e tudo mais, tem essa questão que eu comentei. Interessante ressaltar também que a belly pan é uma chapa bem grande, né? Ela normalmente tem a base inteira do robô. Então, por exemplo, a gente tem uma CNC DIY é um pouquinho menor, né? A gente não consegue usinar uma belly pan inteira na nossa CNC, por exemplo. Então, e também, se a gente fosse fazer todos aqueles furinhos na nossa CNC, era um monte de furinho para ir passando. O laser chega lá e corta, super rápido. É muito mais rápido. Falando agora um pouco do tubing plug, esse é um tipo de usinagem, a gente fez, esse é por fresamento, né? Que é bem comum da gente usar, como o nome dele diz, dentro de tubos, né? Esse aqui, por exemplo, é o tubing plug que a gente usou
dentro do chassi do Arcon na temporada de 2023 para a Regional de Brasília. Esse é o chassi tanque ainda, né? Então, aqui a peça, eu tirei essa foto, a peça já veio do robô, né? Por isso que ela estava suja. Mas então, veio de uma chapa que a gente cortou, uma chapa consideravelmente grossa, né? Se a gente quisesse cortar, por exemplo, isso numa laser, a gente provavelmente não conseguiria, teria que ser uma laser muito parruda para conseguir fazer isso. Então, ela foi fresada de todos os lados para ficar, com certeza, 90 graus, né? Ficar dentro de um esquadro. E depois ela foi tombada em 4 vezes para fazer essas furações, que era onde a gente prendia os parafusos. Isso aqui a gente já utilizou no robô, na Viper também. Então, sempre que a gente precisa fazer uma fixação, né, que a gente não consegue fazer com uma GC por cima, por exemplo, aqui a gente usou um tubing plug porque a gente não conseguiu usar um tubo 2x2, né? A gente tinha esse chanfre aqui no robô, então a gente fez essa fixação lateral para conseguir ter uma fixação boa sem precisar depender das chapas laterais. Então, aqui falando um pouco sobre as usinagens de geometrias mais complexas. Esse aqui, ele é o pivô do braço do Arcon. É bem interessante todo o processo por trás do design dele. Então, a gente teve muito na cabeça de como isso aqui ia ser usinado. Porque, por exemplo, isso aqui é redondo. Como é que tu vai fazer algo redondo ao mesmo tempo que tu precisa fazer isso aqui numa CNC, por exemplo? A gente considerou inicialmente, de repente, fazer isso aqui tudo sendo quadrado. Se fosse um quadrado, tu poderia ele ainda ficar centrado num torno, usinar isso aqui, depois voltar com esse quadrado para usinar essa parte de cima. Então, passou por todo um processo dentro do design dessa peça de como a gente poderia fazer. Por exemplo, talvez se a gente quisesse fazer um furo aqui esse furo é 1/4, talvez uma fresa de 1/4 não ia chegar até lá no final. Então, essas usinagens complexas, elas são necessárias um pensamento e uma preparação muito grande para serem realizados. Isso aqui foi feito com um patrocinador também. Então, tem toda essa parte de preparação, de ideia, de detalhamento de como vai ser enviado, combinações, quais são as limitações do patrocínio, isso eu vou falar um pouquinho mais depois. Então, é uma coisa assim, bem interessante de se ver. Aqui sobre... Quer falar? Tu queria... Pode falar. Acho que tu queria falar alguma coisa mais. Então, sobre a usinagem de tubos com patrocinadores, os tubos eles são normalmente um pouco mais simples, né? O que a gente trabalha de tubos um pouco mais complexos são normalmente chassis de tanque ou, por exemplo, a base do braço do Arcon, que tinha o pivô lá na ponta, que é bem normal de ter um padrão de furação um pouco mais complexo do que só fazer furos no centro com um offset, né? E é comum, por exemplo, num chassi a gente quer que ele tenha certo grau de qualidade, de proximidade do CAD, para não ter problemas de dimensionamento, coisas fora do esquadro. Então, bem interessante olhar esses exemplos assim. Os tubos eles são um pouco mais difíceis de usinar, por exemplo, esse aqui é um furo passante para um rolamento, aqui passava um eixo, a gente precisava, ou pode usinar ou passante, mas aí tu vai ter que ter uma fresa consideravelmente grande, tu pode usinar um lado, fazer tombamentos, essas laterais, por exemplo, a gente não ia conseguir fazer um corte muito bom aqui, se fosse numa serra simples, numa serra de esquadria até dá. Ou, por exemplo, para fazer os encaixes aqui do pivô, dentro do tubo, também é interessante fazer essas furações. Por exemplo, se eu quisesse furar algo redondo numa furadeira de bancada, fica um pouco mais complexo. A minha peça vai ficar indo para os lados. Basicamente isso. Isso aí foi feito no nosso patrocinador da Scheid, que antigamente a gente não tinha esse acesso a fazer a furação com o patrocinador, né? A gente perdia muito tempo na temporada que a gente tinha que fazer a furação na mão, que a gente perdia tempo, os tubos principalmente a gente fazia na mão, que a CNC não ficava tão bom. Então a gente perdia tempo marcando eles. Hoje em dia a gente vai comentar mais à frente sobre gabaritos impressos e com a laser, mas de qualquer maneira a gente perdia muito tempo ali ajustando, deixando firme as coisas e tinha que descer e furar cada furinho aí, tá cheio de furo, depois mostra, muitos furos. Então tem que chegar ali fazendo na mão tudo, cortar o tubo e tudo mais, ficar gastando muito tempo na temporada. Lá com o nosso patrocinador a gente chega, dá o desenho técnico, dá o material e vai muito mais rápido.
Aí vai mostrar aí, que nem eu comentei, da questão dos gabaritos de MDF. A gente utilizava eles tanto para ajudar a alinhar e na hora de prender ou fazer a furação e fixar. A gente fazia eles na MDF3, a gente cortava e a gente prendia ali com um sargento, uma coisa assim, a gente prendia ele e usava ele para auxiliar a fazer a furação. E ajudava muito nisso, né? Porque a gente não tinha que perder tempo chegando ali, pega o paquímetro, vai marcar todos os furos, às vezes a questão do erro, assim, humano, que sempre pode acabar acontecendo e ficar um pouquinho errado, vai funcionar. Assim a gente consegue evitar isso e além que tu vai pegar e vai cortar ali na laser, vai rapidinho. Só que uma desvantagem dele, de certa forma, é que se tu vai repetir o mesmo gabarito e vai usar ele mais de uma vez, ele vai acabar abrindo furo, ele vai acabar mexendo um pouquinho, vai acabar abrindo furo e tu vai utilizar várias vezes para acabar tendo um certo erro na furação, que daí justamente por isso é bom sempre. E você vai fazer muitos tubos iguais, tem que imprimir mais de um gabarito. Aí mostra vários furos do Seed Tank, que também foram realizados na mão. É bem interessante mostrar que a gente consegue montar o mecanismo, né? Aqui a gente prendia essa parte de MDF na lateral do tubo, realizava os furos, e daí a gente conseguia montar. E daí a gente já não fazia os furos aqui, né? A gente juntava essa peça no formato que ela deveria ficar e depois furava para garantir que ela ia ficar no formato certo. A gente começou montando aqui de baixo, né, que vem com uma gosset de metal já, que vinha da Bellipan, faz essa montagem dentro do esquadro tudo, sempre montando com cuidado, e daí a gente já tem uma garantia que isso aqui está reto, que a gente pode montar aqui, que vai encaixar com as peças da frente. E também a gente elimina o tempo de ficar marcando as coisas, né? Por exemplo, quando eu coloco esse tubo aqui, garanto que ele está no esquadro, e só encaixo essa peça atrás, essa chapa, eu sei onde é que estão meus furos. Não preciso tirar a medida, riscar. Ou, por exemplo, se já é uma peça que está pintada, às vezes eu vou fazer um risco para fazer a marcação no meio e vai ficar riscado depois que eu furar. Aqui, só furar depois, já está pintado, vai ter um furo só na tinta, mas não vai estar a marca do marcado. É isso que o Arthur comentou, é muito bom a gente fazer um chassi, a gente utiliza muito, a gente pega as goussettes e deixa tudo, a gente pega o esquadro, prende os esquadros no chassi, a gente uma parte mais importante é deixar ele no esquadro, a gente prende tudo, deixa ele no esquadro, deixa preso com as goussettes, e daí depois a gente vai pegar e vai fazer a furação ali, né? E vai arrebitar também. Porque se tu vai fazer por exemplo, tu vai fazer a montagem, muitas vezes, a montagem de vários tubos. É muito melhor para alinhar, prender eles e já furar eles juntos, assim, com a gousset, a chance de ficar certo e alinhar é muito maior, porque, por exemplo, você vai pegar e fazer cada um separado, depois você vai tentar alinhar mais de um tubo, muitas vezes você vai tentar ali passar e tu vai ver não alinhou uma coisa com a outra. Tem que aumentar o furo, tem que fazer um ajuste e acaba atrapalhando a resistência da montagem, né? Bom, usinagem de eixos, então, isso aqui feito no torno. Ela é um pouco menos comum na FRC, né? Normalmente a gente vai ter a usinagem de um eixo, de um braço, de uma caixa de tração, uma gearbox, né? Então, normalmente, quais são as mais comuns de acontecerem? Fazer um rebaixo para esse eixo entrar dentro de um rolamento, fazer um furo aqui por dentro com uma rosca, e daí a gente consegue fixar esse eixo dentro do rolamento, já impede que ele saia para o outro lado, né? Se eu tivesse só um rolamento aqui, esse eixo poderia escapar para lá, colocando um parafuso por trás e impeça essa movimentação. Bem comum também fazer um eixo com rosca dos dois lados, para usar despaçador numa montagem. Nada muito de especial, assim, são poucas coisas que são mais complexas, que nem aquela outra peça que eu mostrei. E normalmente, então, para tração mesmo, e algum outro tipo de mecanismo e espaçadores. Então, agora, tips and tricks da Under Control, são boas práticas que a gente tem, que a gente vê que, com o longo do tempo, a gente foi aperfeiçoando e olhando, a forma que a gente fazia antigamente, com esse truquezinho aqui, já tirou um dia de trabalho, 2 dias a menos de trabalho da gente. Então, os gabaritos impressos aqui. Esses aqui, eu acho que eles estão ali no laboratório, a gente pode passar com eles depois. É o gabarito que foi utilizado para fazer a furação do Swerve, se eu não me engano. Não sei se vai dar para ver, mas tem furos aqui. Então, o que a gente fazia? A gente cortou os tubos na serra de esquadria, então a gente tinha garantia que eles estavam no esquadro. A gente encaixava essa peça nas pontas do tubo, garantia que essa parede estava encostada lá bem no final.
chegava com a furadeira por cima e realizava os furos onde estava marcado. Aqui acontece um pouco menos, mas também acontece o que acontece com as guceias de madeira, que ele vai gastando com o tempo. Por exemplo, aqui dá para ver que já tem um esbranquiçado que é da fresa indo pegando com o tempo. É interessante, existe uma solução de colocar um pedacinho de metal, fazer um press fit de algo de metal, caso é algo que tu precisa usar muito, tipo, fazer vários furos, ou tu pode só imprimir também. O que é interessante, aqui tu também pode ter um padrão de furação lateral, né? Nessa peça não tem, mas aqui eu tenho furos em cima e eu posso ter furos na lateral desse sistema também. Então, ele é quase que uma chapa de madeira melhorada para tu ter em várias direções o padrão de furação que tu precisa. E tu tem sempre a garantia que ele vai estar bem lá no esquadro. Se a gente tiver, por exemplo, um tubo e a chapa aqui, a chapa pode escorregar. Se a gente tiver esse gabarito, ele pode encaixar aqui no final e ele não vai se mover para nenhum lado sem ser aquele que ele vai sair, né? Esse aqui é um outro exemplo, então. Esse aqui é um exemplo para quando a gente precisa fazer eixos, que a gente precisa para uma solução mais rápida, para um protótipo, que a gente não quer enviar para um patrocinador, para um torno, ter todo aquele trabalho de alinhar, fazer o furo, fazer a rosca. A gente tem esse gabarito, que é um gabarito com um sextavado, né, hexagonal, e lá no final tem um furo. A gente consegue encaixar ele, coloca na parafusadeira de bancada e fura assim por cima e garante que ele está encaixadinho também. Ou pode ser até na mão. Também, mesma coisa. Se tu vai usar ele para muitas coisas, é interessante ter um press fit de metal aqui, garantindo que tu vai tirar aquele desgaste que essa peça vai tendo, né? Então aqui os gabaritos da laser em MDF, que a gente tinha falado antes já, né? Que são essa peça aqui, por exemplo, também a gente conseguiu fazer a furação e já consegue ir montando o mecanismo, já dá para ter uma ideia um pouco mais clara se vai ter algum problema, alguma coisa, que nem a gente mostrou antes. E daí, por exemplo, aqui a gente não colocou o exemplo, mas para um padrão de furação em volta de um furo, por exemplo. Em volta de um rolamento, tu quer ter vários parafusinhos para segurar aquele rolamento. Se tu vai marcar isso, um raio talvez na mão, não vai ficar tão bom. Enquanto tu pode só prender uma chapa de MDF, tu vai gastar mais tempo, com certeza. Tu pode só colocar uma chapa de MDF lá em cima e tu já vai ter todos os furos que tu precisa fazer. Então, Design for Manufacturing é um conceito bem interessante que existe em geral da engenharia, né? É sobre um design que tu faz sentido para usinagem. Então, tem todo o pensamento da peça, de como se eu vou conseguir usinar aquilo, como é que, às vezes, eu quero fazer uma peça que vai ser algo tipo um S, mas uma chapa, né? Eu tenho uma chapa que vai ser assim e daí ela vai ter um rebaixozinho aqui em cima e um rebaixo aqui embaixo, né? Vai ser algo tipo assim. Às vezes, se eu só colocar essa chapa reta aqui em cima, se ela fosse assim, eu já evito um tombamento daquela peça. Eu vou ter que evitar virar uns 180 graus nela para usinar aquele pedacinho. Então, tem toda a parte de pensar, por exemplo, e também tem as limitações da máquina, né? A gente sabe que, por exemplo, se eu vou ter vou voltar um pouquinho. Aqui, por exemplo, aqui foi feito no corte a laser, mas também foi pensado para fazer numa fresadora, caso a gente precisasse fazer uma peça a mais, alguma coisa de outro tipo. Se a gente olhar, a fresa ela é redonda, ela não consegue fazer um canto, ela não consegue fazer um corte que é um raio infinitamente menor, né? Então a gente precisa que todos esses raios tenham no mínimo o mesmo raio que a fresa, que vai ser utilizada para fazer essa peça. Então toda essa parte de pensar onde vai ser manufaturada a peça é super importante. Acho que é isso. Não, interessante também. E não é só sobre a usinagem, a gente também tem na parte da montagem. Por exemplo, eu queria desenhar, mas roubaram o meu quadro. Eu tenho que pensar como eu vou montar. Por exemplo, eu vou ter uma chapa aqui que vai ser presa num tubo para cá. Ou seja, eu vou ter um parafuso aqui. Eu posso colocar uma chapa aqui? Não. Como é que eu vou prender esse parafuso depois se eu tenho uma coisa na frente da cabeça desse parafuso? Não tem como. Ou não necessariamente na frente da cabeça, às vezes é tão apertado que o parafuso não vai nem entrar. Eu vou ter que montar isso antes para entrar e se eu precisar desmontar, eu vou ter que desmontar muita coisa para fazer isso. Então, também toda essa parte isso é bem interessante.
pode ser um pouco difícil de imaginar, mas às vezes tu faz o design de uma peça e é interessante tu imaginar tu montando aquela peça. Ah, como é que eu vou montar isso? Eu passo aqui, coloco esse parafuso. Ih, não dá para colocar o parafuso aqui, porque tem uma chapa na frente desse parafuso. Como é que eu vou fazer então? Ah, vou fazer um furo nessa outra chapa para o parafuso sair. Já resolve? Então tem todo esse pensamento por trás de usinagem, montagem, manutenção do robô. Falando um pouco sobre a comunicação com os patrocinadores, ela é essencial durante uma temporada, assim, ter tudo bem alinhadinho, porque como a gente sabe, o tempo é muito necessário, é muito pouco tempo, e ele vale ouro. Então é super interessante a gente ter reuniões antes da temporada para organizar envios, por exemplo, um exemplo que a gente faz com a Coferox, que é o nosso patrocínio de corte a laser. A gente sabe que a gente quer definir um chassi em uma semana. O tamanho do chassi, os parâmetros dele, uma semana pós kickoff é a data que a gente vai estar enviando para eles. A gente fala assim, tal dia, uma semana após o 1º de setembro de janeiro, a gente vai estar enviando para vocês tais peças e a gente gostaria de, em tal tempo, ter elas prontas. Porque, por exemplo, como funciona com a gente lá, eles dão certa prioridade, mas é normalmente encaixado entre pedidos deles. Eles vão fazendo o que são os pedidos de outras empresas. Ah, o tal operador sobrou um tempinho ali para ele, coloca lá, ele vai fazer essas peças. E daí a gente tem outros envios, daí a gente tem um envio de geral de peças. A gente fala assim, a gente acha que em 6 semanas, 4 semanas, a gente vai ter o CAD geral do robô pronto, a gente já vai ter quase todas as chapas que vão fazer ligações de tubos, chapas em geral, e daí a gente fala, ó, em tal data a gente vai estar enviando provavelmente a maior remessa de chapas, que a gente vai precisar de muita coisa de vocês, que é importante que seja feito rápido, que é a partir do momento que vocês produzem essa chapa, vem a montagem do robô e a validação dele. Então, essa organização é muito importante. E é legal também ter uma outra data de entrega de, para algumas pequenas modificações, algumas coisas que depois que vocês montaram o robô com as chapas iniciais, viram, tem que fazer essa mudança, precisamos dessas peças novas. Normalmente vai ser uma remessa bem mais reduzida. Ou até se tem uma CNC no laboratório de vocês podem até usinar essas peças na própria CNC de vocês. O funcionamento da empresa, então, como eu falei, eu tenho empresas que vão dar toda a prioridade para vocês vão enviar na semana seguinte, o dono da empresa vai estar com a peça na mão entregando para vocês, e vai ter empresas que vão colocar entre os pedidos delas, porque é como elas funcionam, é o espaço que elas têm para vocês. Um canal de comunicação ativo, então, por exemplo, fizemos um detalhamento. Depois eu vou dar um exemplo. Fizemos um detalhamento e não faltou uma medida. Se tu tem alguém da empresa que tem um grupo no WhatsApp, ela vai falar, gente, nesse tal desenho, vai mandar o desenho, faltou tal medida, vocês podem informar pra gente. Ou, ficou prontas as peças, precisam vir buscar. Ter um canal de tirar dúvidas para ambas as partes é muito importante. Porque tu não quer que, sei lá, fique um dia inteiro de alguém parado lá. Às vezes um dia da pessoa não ter uma resposta de qual que é a cota de um desenho vai fazer com que ela não produziu naquele dia e nos próximos 3 dias ela vai estar lotada de trabalho e ela só vai produzir isso na semana que vem. Então, ter um canal que vocês consigam responder eles o quanto antes possível é muito importante. E daí, outro exemplo, então, aqui sobre incluir no seu design as limitações da empresa. Por exemplo, aqui, essa foi uma peça, o pivô do Arcon, que foi feito com o nosso patrocinador, a Mouse. Qual que foi a limitação que a gente teve com ela? Esse furo aqui, ele tem... Cadê a medida dele? Aqui, 24,4 milímetros de diâmetro. A gente tem uma fresa de 24,4, uma broca de 24,4 milímetros que faça esse furo aqui, a gente não sabia se a Mouse tinha. Então, a gente perguntou, a gente viu, o limite é tanto, que nesse caso, também não tem a medida aqui, mas era esse limite aqui, né? Dessa parte aqui até aqui.
Então a gente sabia que, esse é o limite. A gente gostaria. Essa peça já é uma segunda versão dela, né? Antes ela vinha mais ou menos até aqui. Ela era bem menor e daí rasgou o tubo que ela fixava. Então a gente aumentou a área de contato do tubo para diminuir esse recorte. E se pudesse, a gente teria aumentado mais ainda, mas foi um limite do nosso patrocinador que falou, não conseguimos usinar até esse tamanho. Então falamos, ótimo, é isso aqui o nosso limite. Broca ou foi o do torno? Essa parte foi com broca, né? Que era uma peça bem grande. É uma broca, acho que é 39 centímetros. Não, 39... não vou saber dizer mais. Faz muito tempo que eu fiz isso. Opa, passei um pouco. Mas foi a limitação. Aqui a gente vai falar de um dos principais componentes, principalmente durante a temporada de construção, da organização principalmente, que é o part tracking. Como o nome dele já diz, né, é a questão de localizar todas as peças e conseguir se organizar, principalmente durante a temporada. Aqui está um pouco pequeno, mas basicamente o que ele consiste e as questões que ele tem. O principal é que ele tem todas as peças do nosso robô, se verem aqui, tem um código aqui. Todo robô tem a numeração, o ano, tudo mais diferente, mas o principal é que tem um código de cada peça e ali tem o link do CAD, no caso é um shape, né? Então a pessoa vai chegar ali, vai ver a peça, ver o nome dela, o código, vai entrar também no mecanismo e vai ver ali, encontrar a peça. Ela vai conseguir ter muito mais facilidade de encontrar elas, também vai ter a quantidade delas e também aonde vai ser feito. Vai ser na laser, vai ser manual, no CNC, tudo mais, vai ter toda a localização delas para conseguir acessar e saber quantidades e ter mais um controle. Isso também evita, por exemplo, mais de uma pessoa, não tem isso. Evita, por exemplo, mais de uma pessoa, assim, na comunicação, fala, tem que fazer tal peça ali no quadro, por exemplo. Ali, a pessoa não se comunica direito, acaba fazendo mais de uma da mesma peça. Ou, por exemplo, a pessoa não tem tanto acesso ao CAD, acaba fazendo uma coisa errada na questão da comunicação. Ou erra a quantidade também, porque uma pessoa está fazendo ao mesmo tempo, quando vê, fizeram a mais, fizeram a menos. Assim a gente consegue ter um controle das peças e ter toda essa questão. Outra parte muito importante é a ordem de prioridade. Aí também temos a ordem de prioridade das peças. A gente consegue escolher a prioridade que a gente quer terminar primeiro. Por exemplo, a gente não vai chegar ali, está pronto o carro robô. A gente não vai chegar e vai começar a fazer o atirador primeiro antes de ter um chassi. Porque não adianta nada a gente chegar e o programador ter só um atirador e não ter o chassi para já poder começar o autônomo. Então a gente tem toda essa questão de poder ter ordem de prioridade, quanto ter um controle e que ajuda muito, principalmente na temporada, né? A gente consegue evitar perca de peças. Eu vou comentar mais na frente sobre questão de organização também. A gente consegue evitar perca de peças, perca de material, perca de tempo, questão que é muito importante durante a temporada a gente ter. É bem interessante ver, a gente tem o código aqui que é 1156, o ano que é os últimos 2 dígitos do ano, P de parte, por exemplo, se a gente tem, isso aqui é o mesmo código que vai estar lá no CAD, né? Então é time, últimos 2 dígitos do ano, P de parte, A de assembly, o que seja, e 00, aqui ele está cortado, na verdade. É o código da parte, mas tem normalmente mais um valor de um dígito. Por exemplo, 01 é o chassi. Se fosse P, hífen, 01, chassi, 02, intake, 03, braço. Tem a identificação de que assembly que faz essa parte. Daí parte do material, o que é a descrição da parte, para que ela vai servir, o nome de quem fez a parte, o designer. Então, se alguém ficar com alguma dúvida, pode chegar nessa pessoa, já sabe quem que fez, já sabe quem consegue ajudar. E tem todos os filtros, né? Se alguém está trabalhando mais com impressão 3D, ela pode só filtrar e ver, faltam tais peças. Dá para fazer também integração com o próprio OnShape dessa planilha de criar as requisições, né? E uma coisa bem legal é que, por parte, tu tira a ociosidade de algumas pessoas. Se a pessoa chega em ti e fala, não tenho nada para fazer, tu fala, olha o parts tracking, com certeza tem alguma parte para fazer. E da pessoa, se ela criasse sem isso, ela já vai olhar sem falar que não tem nada para fazer. Ela vai olhar lá e vai ver, tem que fazer tal pecinha. Vou olhar, vou fazer a peça, tá pronto. Gastei um pouquinho do meu tempo fazendo algo útil para o time, que é algo que o time está precisando, que está lá na lista. Outra coisa que mostra, que esqueci de comentar, é aqui o estado, né? A gente tem
toda a questão de status, né? Por exemplo, ela tá no CAD, está sendo produzida, a gente já tá começando ela e tá alterando ela, a gente tá ali produzindo o CAD. Daí depois a gente tem, por exemplo, pronto para ser feito o CAN na máquina, ou pronto para ser produzido manualmente, produzindo aqui como já tá. E depois, por último, também tem o pronto, né? Quando já tá pronto ela. Tem toda a questão tem o organizar com o patrocinador, enviado para o patrocinador, pronto, pintado, então tem toda essa parte do processo. Essa parte pega desde o design até a produção final. Isso. A gente tem uma planilha, eu esqueci de botar aí, que é tipo um gerador de códigos, né? Uhum. Que a gente pega ali, tipo, a peça ali, daí joga, daí a meio que já dá o código, né? Pra gente não ter que ficar, tem vendo ali, tem tipo meio que um gerador de códigos. Tu pega a primeira peça que tu gerar de tal assembly vai ser a peça 01, a segunda que tu gerar já vai ser a 02. E daí tu não precisa definir, tu não precisa, tal peça é tal código que eu defini, ele já puxa direto. Aí, seguindo a parte, eu falei do parse tracking, agora tem o de controle de materiais, né? Aí, um dos aspectos, principalmente durante a temporada, é sempre ter controle do material. A gente não poder deixar faltar para a gente começar a pensar e se organizar, comprar mais. Por exemplo, sempre ter o controle da quantidade de cada matéria-prima. A gente, por exemplo, ter listado quanto tem de chapa de alumínio e tal, alumínio, tubos, e sempre ter listado numa planilha e enquanto for usando a gente vai vendo. Outra coisa importante, né, é chegar e tu comprar materiais previamente na temporada. A gente não deixar, tipo, esperar chegar a temporada, anunciar o jogo, para tu decidir comprar madeira para fazer a quadra. Isso aí é uma coisa que sempre vai precisar ter. Comprar sarrafo padrão, chapa de madeira padrão, porque tu sabe que vai precisar dessas madeiras para montar a quadra. Assim como também alumínio, policarbonato, tubos também para o robô. É sempre bom já deixar meio pré-comprado, assim, organizado, para tu já ter e não ter que perder tempo da temporada, que é muito curta, para tu se organizar. Outra coisa, tempo atrás, a First fazia a lista de materiais para quadra, né? Ela não fez na última temporada, não sei se ela vai fazer para a próxima. Dizem eles que foi por causa eu imagino que foi por causa da corrente. Eles falaram que eles não divulgaram, porque se eles falassem que ia ter uma corrente, ia ficar muito óbvio que tem que fazer alguma coisa com aquela corrente. Mas normalmente já tem uma lista de materiais, e mesmo que não tenha, normalmente vai ser chapa 12 milímetros, né? Vai ser uma aproximação do meia polegada deles, ou do sarrafo 3x4 deles. Então todas essas aproximações tu vai usar. Em algum momento essa madeira tu vai usar. É bem interessante também nessa parte que o Pena falou, então, de comprar o material antes, ver o que tu gastou na última temporada. Usamos 4 chapas de policarbonato para fazer tantos intake, tantas coisas, já compra mais. Porque tu sabe que tu provavelmente vai usar algo em volta daquilo para um robô, né? Outra coisa importante para tu tentar, que ajuda a evitar tu perder tempo de produção, é tu ver mais ou menos a média de tempo. Por exemplo, eu estou gastando tanto tubo por dia. Tu vai ver ali o tempo que tu gasta, a quantidade de material que tu tá gastando por dia, e tu vai ter mais ou menos uma noção do tempo de tu ver o material, tu calcular quanto tu vai precisar, e ter o processo de tu ver, procurar a pessoa para comprar, ter toda a questão de comprar, depois de comprar, chegar lá e buscar, ter essa noção de ter uma margem, e daí tu vê, chegou em tantos metros de tubo. Vai começando chegou nesse vermelho. Agora eu já vou comprar, chegou em tanto, para não deixar acabar, de chegar na temporada, acabou. Daí agora, a gente vai ter que preparar enquanto está todo mundo parado, porque não tem material para fazer. Então isso é uma questão muito importante de se levar em conta. Assim como também, depois do CAD ficar pronto, principalmente para chapas, né? Também tudo mais, tu vê ali e não só pegar, aí tu pega assim um monte de chapa, aí tu pega assim a área dela e tu bota e tu vai somando a área e tu vê, precisa de tanto. Não, tem que chegar, pelo menos planificar as peças, tu organizar, tu vê, por exemplo, em nosso CNC a gente tem um certo tamanho de chapa, então a gente tem que pegar ali as chapas, a gente pega ali os intakes, a chapa, a gente organiza ela e vê quanto vai ter que ter de quantas chapas a gente vai precisar. Ainda mais que, por exemplo, na fresa tem que ter um espaço entre elas para poder cortar. Então não dá para só chegar ali, botar tudo e calcular, tem que ter uma margem também. Normalmente também sempre compra mais, quando a gente consegue, principalmente das coisas que tendem a quebrar, principalmente em take, a gente sempre compra uma chapa mais 2, para a gente produzir de peças mais suscetíveis a quebrarem. Então, a usinagem para protótipos não é muito uma questão sobre usinagem, é uma questão sobre o que tu vai usinar. Então, é bem comum que a gente faça protótipos durante a temporada e a gente precisa do resultado desses protótipos para quanto antes.
Um protótipo bom é iniciado pela manhã, terminado no fim da noite. Se trabalham até de noite, né? Mas então, num período de 3 turnos, tu tem que ter um resultado daquilo. Então, na verdade mesmo, o ideal é não ter peças usinadas em protótipos, quanto mais simples e mais variável, melhor, né? E sempre que tu tiver, já pensa se essa peça pode ser usada para mais alguma coisa. Talvez, temos tal protótipo, mas também temos outro protótipo. Eu consigo usinar esse mesmo eixo para usar nas duas, talvez com uma diferença, mas que eu consiga usar nas duas o mesmo eixo. Uma adaptação pequena para cada. Talvez a adaptação vai gastar um pouquinho de tempo para montar, mas tu com certeza não vai gastar mais tempo nessa montagem do que usinando um eixo inteiro novo, porque é material, é tempo de corte, é muita coisa só para fazer a fixação de algo. Então, sempre evita, não faz peças complexas para um protótipo. Se tu vai fazer uma peça, já faz ela ser o mais simples possível e tenta usar o mínimo de quantidade de peças necessárias. Tipo, não faz um protótipo que limita. Se tu precisa de uma base não precisa de uma base para o teu protótipo, tu não faz a base. Tu fixa ele no chão usando sargento, peso, o que seja. Mas tenta evitar usar peças que não são necessárias. Sempre faz uma avaliação. É necessário eu ter essa peça? O que essa peça está fazendo no meu protótipo? Se não está fazendo nada, tira. O protótipo, como o nome já disse, tu não precisa fazer ele pensando como se fosse o robô. Só que chega ali o protótipo, tu quer validar apenas o conceito. Vai fazer ele o mais simples possível, só para tu saber o conceito. Uma coisa boa de se fazer no protótipo é tu ter, de certa forma, regulagem nele. Mas tu não precisar sempre chegar ali, deu errado, tem que fazer um novo. Chega ali, faz, por exemplo, no protótipo muita gente faz várias furações, onde a gente pode mexer a compressão, por exemplo, do objeto de jogo, e a gente vai testando vários conceitos e medições com um só protótipo. A gente não precisa sempre fabricar um novo. Assim a gente consegue regular. Aqui a nota não pegou tão bem, vai e mexe. Assim a gente consegue sempre ir alterando, sem precisar gastar tempo de usinar outro protótipo novo. Aqui para comentar sobre a infraestrutura, assim, do laboratório, né? Tem a ver com a questão da usinagem, né? Porque, realmente, é muito importante ter, durante a temporada, o ambiente de trabalho organizado, porque, claro que é muito difícil de isso acontecer na temporada, a gente sabe como é que é, fica todo mundo numa correria e tudo mais, mas se tu não mantém minimamente organizado ele, tu chega ali, ficou pronta a peça, chega e larga na mesa, larga num canto, depois, quando precisar, tu não vai conseguir achar, vai perder tempo procurando, pode acabar perdendo a peça, perder material, enfim. Então é muito importante tentar manter um mínimo de organização. Uma prática muito importante, a gente tenta sempre manter, por exemplo, no fim do dia, acaba, antes de todo mundo ir embora, a gente separa um tempinho para organizar, assim, os principais pontos onde tá maior bagunça, para a gente conseguir chegar no outro dia e conseguir trabalhar minimamente decente, porque senão vai continuando a bagunça, vai acumulando, vai coisa sumindo, vai perdendo tempo. Então é uma coisa muito importante tentar manter um mínimo de organização no laboratório. Uma prática que a gente faz para ajudar a conseguir encontrar as coisas e se organizar é ter uma caixa para cada mecanismo do robô. Então a gente vai ter a questão da produção, vai sempre tocando produção, a gente chama uma caixa nomeada para cada mecanismo, em que a gente vai colocando as peças enquanto vão sendo, depois que ficam pronto, a gente vai largando essas caixas, e daí, agora a gente ficou pronto tudo, né, no Parts Track. Então a gente vai pegar a caixa do chassi e vai começar a montar ele. A gente não precisa chegar ali uma caixa só que é tudo e ficar mexendo, perde coisa, enfim. É muito mais fácil de se encontrar também. Ter um local para, na questão de vez só dos mecanismos, também tem um local organizado para manter essas matérias-primas. Lá atrás no laboratório a gente tem nomeado por tubos, perfis, a gente também tem chapas separadas por materiais, por espessuras. Assim fica muito mais fácil também economizar tempo para procurar os materiais. A gente precisa perder tempo, eu quero uma chapa de tanto, a gente ficava perdendo tempo procurando, a gente poderia só pegar ali, ter uma organização e tu conseguir encontrar o que tu precisa. Essa parte das caixas ali é basicamente o final do Parts Tracking, né? Não adianta tu ter um processo inteiro que vem lá do design até o produto final, a peça produzida, para alguém chegar e falar, tá na mesa a peça. Qual mesa? Aonde? Embaixo da bagunça? Tu nunca vai achar essa peça mais. Provavelmente vai ser produzida ela de novo. Pode estar no lixo. Então, é muito importante tu ter um lugar para essa peça chegar no final, uma linha final para a peça. E não só para mecanismos, né? Até para protótipos tem que ter.
Porque ainda mais o protótipo, que é comum ter algumas peças pequenas, até para essa variação, muito parafusinho para ser montado coisa que no final vai ser só preso em algum lugar específico. Então essa organização é essencial para tu gastar menos tempo procurando coisas, né? Pitch, né? Lá na competição vai fazer uma manutenção. Cadê? Ah, sim, Sumiu o sempre, parafuso. sempre acontece esse tipo de coisa. A gente gosta de deixar essas, tipo, coisas para manutenção, a gente deixa direto no carrinho do robô. Precisa de uma ferramenta muito específica, tá na caixa. Agora, precisa apertar o parafuso que solta toda a partida, tá no carrinho do robô. Sim, ter também, por exemplo, no pitch, a gente tem uma caixa, por exemplo, que é só peça extra. Daí a gente tem ali também saquinhos, a gente tenta sempre separar por mecanismo e tudo mais, a gente perder ainda mais durante a competição, né? Que a gente chega lá, tá na correria, quebrou alguma coisa, tem outra partida. A gente consegue olhar ali, tá organizado, a gente economiza tempo. Não é assim, eu gastei 1 hora para fazer isso, mas às vezes esse tempo te economiza antes, ainda mais uma questão de competição, na temporada também, vale a pena. É investido esse tempo. Agora, comentando aí sobre outro aspecto muito importante, né, da questão de usinagem, é a manutenção, né? Se não tiver a manutenção das ferramentas, tem muitos problemas. Então, por exemplo, uma vantagem, né, tu consegue aumentar a vida útil das ferramentas se tu faz a manutenção adequada. Se tu não fizer ela, pode dar muitos problemas, além de problemas de segurança, o desempenho tu pode também ter. Então, se tu não mantém a manutenção em dia dessas ferramentas, pode acabar perdendo desempenho, precisão, entre outros, na ferramenta. Se tu separar um tempinho, principalmente antes da temporada, chegando assim, antes de começar a investir um tempo para tu conseguir chegar e deixar tudo pronto, as máquinas, antes da temporada, é muito bom se conseguir. Então, tu também evita tem uma certa redução de custos, porque deixar ali, não quero gastar, trocar essa correia agora, tá bom, assim, vai chegar ali, vai deixar ela quebrar, pode acabar quebrando outras coisas, ainda mais na temporada. Se tu deixar isso acontecer na temporada, imagina o caso da nossa fresadora quebrar no meio da temporada, vai parar tudo, vai perder tempo de arrumar ela, procurar a peça, vai gastar dinheiro. Então é sempre bom tu manter a manutenção em dia das máquinas, porque senão tu pode dar muito problema. Ainda mais de segurança. Se você tem um torno, imagina, se não manter a manutenção do torno, pode acabar estourando alguma coisa e ferindo muito gravemente alguém durante o processo de usinagem. Bom, na nossa parte é isso.